Olá, queridos. Estamos aqui agora para a quinta aula, nossa quinta lição do módulo 1, Pastoreados em Seu Amor. E hoje o tema da aula é guerra espiritual. E para falar de guerra, nós temos que saber quem é o nosso maior inimigo. Precisamos saber disso. Quem é o nosso maior inimigo? Lembrando aqui que você precisa sempre ler o livro antes de assistir as lições, né? Antes de você ir para a aula, ou repondo a aula aqui comigo, ou fazendo essa aula comigo, é muito importante você ler antes os livros, né? O capítulo de cada lição antes e fazer a sua tarefa. Então, sem isso, você não vai ter o êxito completo na capacitação de destino, tendo conhecimento completo, tá ok? Então, é muito importante. Então, nós não lemos o livro novamente. Então, toda dúvida que você lê o livro, você vai tirar. Lógico que a aula tem a ver com o livro, mas nós não ficamos lendo o livro para você. A nossa finalidade aqui não é essa, é que você possa cada vez mais aprender com Deus, tá ok? E nosso objetivo hoje na guerra espiritual é identificar quem é o inimigo das nossas vidas. Quem ele é? Quem é esse inimigo da nossa vida? Entender a importância da guerra espiritual para nós obtermos e encontrarmos a nossa libertação completa. Existem áreas da nossa vida que às vezes nos sentimos ainda amarrados. E por isso eu quero fazer algumas perguntas que vai aparecer aqui na tela para você. Então vamos lá. Quem é o nosso inimigo principal? Eu vou te dar algumas características deles. A arma que ele usa: morte, mentira e destruição. Morte, mentira e destruição. Ele tem um emprego. O emprego dele é líder de adoração. O último emprego que ele teve foi esse aí. A sua obra, por exemplo, ele enganou Eva e convenceu a comer o fruto proibido. Está ficando mais fácil, hein? Vamos lá. Como ele é? Ele parece um anjo. Ele parece um anjo. E quem ele é? Você pode descobrir aí? Quem é? É lógico, é o diabo, Satanás, o príncipe dos demônios. É ele, aquele que vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. É muito importante você saber quem é o inimigo da sua vida. O inimigo que realmente quer destruir. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades da região celestial. E eu quero, junto com você, que você possa entender esse plano através da palavra de Deus. Eu quero te mostrar, lendo a Bíblia aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que nos mostra um pouquinho sobre isso, que diz assim: finalmente, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, do seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mal e permanecer inabalável. Mais à frente você vai ler que a armadura de Deus tem a couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias do evangelho da paz, espada do Espírito, capacete da salvação, escudo da fé. Então é muito importante você saber que a tua luta não é contra seres humanos. A guerra que nós vivemos, o normal é termos uma vida saudável, uma família saudável, filhos saudáveis, a nossa vida ser uma vida saudável, em plena saúde, com bênção financeira, com bênção familiar, bênção emocional. O que foge disso é do maligno. Então nós temos que entender que tudo que destrói uma dessas características, há uma guerra espiritual para que você não viva da melhor maneira, que é a maneira que Deus quer. E agora nós vamos entender que Satanás ele foi derrotado na cruz. Então você precisa entender que quando nós tomamos posse da cruz do Senhor, ele já foi derrotado. E entender que temos autoridade sobre esse inimigo. Nós temos essa autoridade. E eu quero apresentar para vocês aqui algumas das nossas armas. Então o diabo ele tem armas, né? Que ele quer nos matar, a morte, a destruição, a mentira. São armas que ele usa contra nós. E na verdade ele começa a falar coisas que vai contra a palavra de Deus. E a gente acredita. Através de novelas, filmes que são seculares, coisas que a gente foi acreditando, sabe? A gente foi tomando posse disso, vendo tantas coisas erradas. As crianças também, desenhos, desde criança elas vão acreditando em mentiras. Por isso que a gente tem que tomar cuidado que nós ensinamos para os nossos filhos,
o que nós ensinamos para os nossos adolescentes, os jovens e para nós mesmos. Né? Nós somos o resultado daquilo que entra nos nossos olhos, no nosso ouvido. E se a gente acreditar em mentiras, né? Tem crianças que acreditam em tantas coisas, né? Jovens, e você mesmo. De repente existe crença, a gente não acreditava em signos. Por quê? A gente leu em algum lugar. Alguém contou pra gente. A gente não acreditava em bruxaria, bate na madeira que dá sorte. São coisas que a gente acreditava. Por quê? Não posso acordar com o pé esquerdo, tenho que levantar. Não posso passar debaixo da escada, que dá azar. Tantas coisas a gente acreditava, que é totalmente contrário à vontade e à presença de Deus. Eu quero que você saiba que o melhor fruto do nosso trabalho é a presença de Deus. E nós temos algumas armas. Quais são as nossas armas? Quais são? Eu quero falar delas. Eu quero que você possa estar comigo aqui falando delas. Primeira delas, eu quero falar da oração. Repita comigo, oração. Isso mesmo. Então, a oração, ela vem para que nós possamos entender o plano de Deus. E diz assim, a primeira coisa sobre oração está no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 5, que diz: e quando vocês orarem. A oração, ela tem uma arma poderosa. É a primeira coisa que nós aprendemos, que oração é uma constância. Se você não tem constância na oração, você não é uma pessoa que ora. A oração já não é uma arma utilizada por você. Então você precisa entender quando vocês orarem. Não é se, não é quem sabe, é quando vocês orarem. Então a oração, ela tem uma constância. E a Bíblia fala, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então a oração não é para mostrar que eu estou orando. A oração tem essa outra característica. Ela não serve para que eu mostre que eu estou orando. Não é para isso. Oração não é isso. Oração é uma constância, ou seja, quando eu orar, isso vai acontecer sempre. E também não é uma coisa que eu preciso mostrar que eu estou fazendo. E diz aqui, a partir do verso 6, mas quando você orar, mais uma vez, mostrando a constância, ela diz, vá para o teu quarto e feche sua porta. Vai falar com seu pai, que em secreto ele vai te ouvir. Então nós precisamos entender que a nossa oração é destinada a uma pessoa, é destinada ao pai, é destinada no secreto, é destinada a falar com ele no secreto. Isso é muito importante. E diz no verso 7, mais uma vez, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa. De repente você aprendeu isso. Ore 10 vezes o Pai Nosso, 3 vezes a outra oração, 4 vezes a outra, 20 vezes a outra, que vai acontecer um milagre na tua vida. Você vai ser abençoado por causa disso. Mas a Bíblia está dizendo claramente que a oração não é uma repetição. Então ela é uma constância, ela é no secreto, ela é para falar com Deus e ela não é uma repetição. Oração não é uma repetição. Então está dizendo aqui isso para nós. E está dizendo aqui para nós também não sermos iguais aos hipócritas. Nós não podemos ser, mas ele nos dá um modelo de oração. No verso 9, vocês orem assim, e você conhece a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, você ali ensina algumas coisas. Primeiro, Pai. Ele é o nosso Pai, nós somos filhos. Nosso. Se ele é nosso Pai, quando uma pessoa tem o mesmo Pai, isso quer dizer que nós somos irmãos. E ele está num lugar especial que é o céu. Pai nosso que está no céu. Então aqui nós aprendemos já alguns princípios de oração. E você vê que a oração, ela te dá algumas questões. Ela fala da santidade do nome, vem o teu reino, que mostra que ele é o nosso rei, dá-nos pão de cada dia. A oração nos dá provisão, perdoa as nossas dívidas, mas tem uma condição, temos que perdoar. Então, você vê que a oração, ela tem essa característica, né? Então, se eu vou receber o perdão de Deus, eu preciso perdoar todo mundo que está me magoando, me ferindo, me deve. E não deixei cair em tentação. Ela pede para que você vença suas fragilidades, mas livra-nos do mal, proteção de todo o mal desse mundo, sequestro, pedofilia de seus filhos, né? Roubo e tantas coisas que a gente possa ter nessa vida. Então, livre-nos do mal. E termina dizendo aqui, a maioria das pessoas terminam amém, né? Livre-nos do mal, amém. Mas não, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então é importante glorificarmos a Deus em oração. Uma coisa interessante da oração é que o Pai é nosso, que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, dai-nos. Então o Pai é nosso. Diz aqui no verso 11, dai-nos o pão de cada dia, perdoamos os nossos devedores. Então a oração fala muito da primeira pessoa do plural.
fala de nós, fala da igreja. Tem como você orar sozinho? Ah, sou eu e Deus só. Não. Apesar de você estar no secreto com seu pai, você ora no coletivo. Você ora junto com a sua igreja, com a sua família. Perdoa-nos, dai-me o nosso pão. Né? O Pai é nosso, o pão é nosso. Né? A oração fala nessa unidade. Essa é a primeira arma que você tem. É ir para o teu quarto e declarar guerra. Determinar. Meu irmão, os torcedores de futebol fazem isso melhor que você, muitas vezes. Ele está lá, antes de sair o gol, ele começa a gritar, ele começa a interceder por uma causa tão banal, uma bolinha de couro que passa por 3 ferros e estufa uma rede. Ele fica intercedendo às vezes mais do que a gente. É muito simples. Nós temos que interceder e nós temos alguém a falar, que é o nosso Pai. Então a primeira arma é a oração. A segunda arma é o jejum. Ela tem a primeira característica que é parecida com a da oração, a constância. Quando jejuarem. Então ele está dizendo, não mostre uma aparência triste como hipócrita. Então você não tem que jejuar, é a mesma coisa que a oração. Não é para mostrar que está jejuando. Você chegar lá no seu trabalho, na sua casa, na igreja, fazer aquela carinha de coitado. O que foi, meu irmão? Ah, não, estou jejuando. Não, não pode fazer isso. Então o jejum é uma constância. Quando jejuar, não mostre aparência triste, pois eles mudam a aparência do rosto a fim que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa. Mas ao jejuar, ou seja, mais uma vez, constância, ao jejuar, Deus já acredita que nós vamos jejuar. Ao jejuar, arrume seu cabelo, lave o seu rosto, para que não pareça aos outros. Eu não tenho como dar uma aula só de jejum aqui, que seria uma aula completa de jejum. Mas eu quero te dizer que o jejum é a restrição de alimento ou de água. Né? Então, Jesus, por exemplo, ficou 40 dias no deserto. Se você quiser ler, está lá em Mateus 4. Ele ficou 40 dias no deserto em jejum e fala que no final do tempo ele teve fome. Isso quer dizer que provavelmente ele deva ter bebido água. A Bíblia fala do jejum de Esté, foi um jejum de 3 dias sem comida e bebida, 3 dias sem nada. Eu fiz o jejum de 13 dias bebendo só água. E isso é possível, foi uma coisa que Deus me pediu. Fiquei 13 dias bebendo só água. Pastora, minha esposa ficou 12 dias, eu fiquei 1 a mais. Então, isso foi algo que Deus fala no nosso coração. Então, isso é muito importante. Então, tem como exemplo aí o jejum que a gente faz para fazer um exame de sangue. Né? É o jejum, acho que mais comum e uma coisa que a gente faz naturalmente por um exame de sangue. Então, eu creio que para Deus tem que ser, no mínimo, algo a mais. Então, a gente faz jejuns de 12 horas, de repente por 3 dias seguidos, né? Se abstém dessa comida. Existe o jejum de Daniel, que é aquele que você se abstém de coisas gostosas. Nós aqui na igreja fazemos isso 21 dias, comendo só o que brota da terra. Frutas, legumes, verduras, grãos. Então é assim que a gente faz. Então é muito importante. Aí você deve orar a Deus e pedir como você vai jejuar, de forma que você faça um sacrifício para Deus. E o jejum é uma arma poderosa, porque o jejum ele faz com que a gente consiga vencer muitas batalhas. A Bíblia fala que existem algumas castas de demônios, né, que só saem com jejum e castas de demônios. Sai com jejum e oração. Só com jejum e oração. Então é muito importante a gente entender isso. Você entender que esse plano de Deus está no nosso coração. Então existem castas de demônios, como você está lendo aqui, que só saem com jejum e com oração. Não existe outro lugar que possa tirar coisa. Sabe que está amarrado, que não consegue? Sabe, aquela pessoa até mudou, mas tem situações que não vai. Eu vou dar o exemplo da frigideira. Você lavou a frigideira, mas ficou algumas crostas. Como é que sai aquilo? Só com bombril. É a mesma coisa na nossa vida. Você fez um encontro com Deus. O grosso saiu. Parou de beber, parou de fumar, parou de se prostituir. Mas de repente, quando você está sozinho, você vê algo errado na internet. De repente, quando você pisa no teu calo, você sai um palavrão. Então, tem situações que você ainda não venceu. Isso se chama... são situações que os demônios eles têm poder sobre nós. E como é que isso sai? Com jejum e oração. Com jejum e oração. São áreas da sua vida que precisa de libertação. E o jejum faz isso. O jejum de alimento é a maior necessidade, né? O alimento é a maior necessidade que o homem tem. E quando você se abstém disso, Deus te abençoa, Deus te guarda, Deus cuida de você
E você aprenda a lidar com todas as outras vontades. Se você consegue ficar sem comer, meu irmão, sem beber água por um período, e você vai lidar, você vai estar com vontade e não vai fazer. E quando você aprende a lidar com essa vontade, você aprende a vencer qualquer dificuldade. Além que no mundo espiritual é uma grande arma para vencer o inimigo. Então, falamos da oração, falamos do jejum, agora eu quero falar da intercessão. Nós vimos lá, né, quando nós lemos em Efésios, no capítulo 6, a armadura de Deus. Agora eu quero ler a segunda parte para vocês, que está aqui a partir do versículo 13, né, que diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim mantenham firme, cingido do cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados da prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, ao qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O diabo ele vem com setas lançando sobre a nossa vida. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. A importância de você estar intercedendo. A Bíblia conta a história de Moisés, que estava numa guerra, e U e Arão estão levantando suas mãos, né? E eles estão ali levantando suas mãos para que ele possa vencer aquela batalha, vencer aquela guerra. Enquanto as mãos de Moisés estão abaixadas, o povo estava perdendo. Mas enquanto seus servos estavam levantando suas mãos, ele consegue vencer a guerra. Isso é muito sério. Eu quero que você possa pesquisar sobre isso na internet. Deus vai te abençoar poderosamente. A oração intercessória de Arão ali com Moisés foi muito forte. Então, orem também por mim, é o que Paulo pede. Você vê como a intercessão é importante. O próprio Paulo, no versículo 19, pede oração por ele mesmo. Então, nós temos a oração, o jejum, a intercessão, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele vence todo o mal. Eu tenho vários versos que podem tratar desse tema, mas eu quero escolher um que tem tudo a ver com o nome da nossa igreja, Comunidade Somos Um. 1 João, capítulo 1, verso 7, que diz: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que lindo, meu irmão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A maior arma que você tem, vamos falar isso na próxima aula específica dela, é o sangue de Jesus. Quando você aplica o sangue de Jesus, você consegue vencer muitas coisas. O sangue de Jesus nos tira de muitos sofrimentos. E é uma arma que você tem que aprender a aplicar. Em vez de brigar, em vez de dizer, você vê o seu filho agitado, esse moleque é um pestinha. Às vezes você vê, né, que de repente é um primo seu, alguém é meio efeminado. Esse menino não sei não, ele parece Aí fala o nome de um homossexual, por exemplo. Não. Você vai aplicar o sangue de Jesus. Eu aplico o sangue de Jesus. Lógico que você vai fazer isso com educação. Se a pessoa não é cristã, você não vai sair fazendo isso e falando isso para todo mundo. Mas na sua mente, nas suas palavras, você vai falar: eu aplico o sangue de Jesus. Ou então, quando a pessoa já tem um entendimento e ela dá um vacilo no mundo espiritual, você pega na mão dela com amor e fala: gente, meu amado, o sangue de Jesus nos amou, nos purificou. E aprenda a aplicar o sangue de Jesus. E por fim, eu quero falar do arrependimento e da confissão. Isso está justamente no próximo capítulo, né? 1 João, capítulo 2, que diz aqui, meus filhinhos, escrevo para vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado do mundo inteiro. Olha que tremendo. Ele diz aqui no versículo 9 e 10. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Vamos voltar aqui agora no capítulo 1, no versículo, 9. Olha que tremendo. Nós lemos no versículo 7, que é a arma do sangue de Jesus. Se andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha o versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é muito importante nós confessarmos os nossos pecados, abrirmos o coração para Deus. Pastor, como é essa confissão de pecados? Você já aprendeu um pouco no encontro e eu quero te ensinar aqui. Pecado nós confessamos para Deus e Ele nos perdoa. Pastor, mas aquele pecado que eu estou confessando, mas eu continuo a fazer. Só tem uma forma de você ser curado, porque perdoar nós somos. Se você pecar 1000 vezes, Ele vai te perdoar 1000 vezes. Se você com sinceridade chegar até Ele e pedir o perdão, ou Ele não aceita quando você está planejando, né? Você está pedindo perdão aqui, mas já sabendo que vai errar amanhã. Isso aí é planejamento de pecados, isso não é legal. Mas no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, estamos falando aqui de arrependimento e confissão. Então, você precisa se arrepender. E o caminho para o arrependimento tem um caminho para isso. Conscientização, reconhecimento, arrependimento e mudança. Então, repita comigo: conscientização, reconhecimento, arrependimento e mudança. Conscientização é quando você, no encontro, você já teve consciência de tudo que é pecado, tudo que não é pecado, e o Espírito Santo também nos convence disso, e você tem a consciência. Reconhecimento é quando eu consigo verbalizar para Deus: Senhor, eu errei. Senhor, eu vi o que eu não devia, eu falei o que eu não devia, eu pensei o que eu não devia. E eu consigo falar isso para as pessoas, para o meu líder, para a minha esposa, para o meu marido. Lógico que você tem que ter sabedoria para isso. E nós temos aqui na igreja ferramentas. Converse com o seu líder se você acha que não é o momento, se você não está preparado, mas você precisa falar dos seus problemas. Então, o reconhecimento é isso. É quando eu consigo declarar que aquilo é um problema para mim. E reconhecer isso. Isso é o reconhecimento. E o arrependimento é quando realmente eu caio em si e eu falo: isso não é para mim. Eu não quero mais. E você começa a tomar atitudes contrárias àquilo. Se o meu pecado estava, por exemplo, ir para a boate, eu não vou mais. Eu estou arrependido. Dói meu coração. Dói meu coração. Lembrando que arrependimento é diferente de remorso. A dor, de repente, está nos dois. Só que o remorso, sabe o que é? É quando você mata alguém. Está andando na rua. A polícia te pega e você está preocupado em estar preso. O nome disso é remorso. O que é o arrependimento? É quando você mata alguém. Ninguém sabe que foi você. Você foi para sua casa. Aí no dia seguinte você bota a mão na cabeça. Ai, meu Deus, o que eu fiz? E vai lá na delegacia e se entrega. O nome disso é arrependimento. Então eu quero que você aprenda. Conscientização, reconhecimento, arrependimento, mudança. Aí a tua vida muda e você nunca mais faz aquela. É um milagre. O milagre depende de todo esse processo. Isso é muito importante. Eu quero que você nunca deixe de saber dessas verdades. Amém? E vamos terminar aqui com a nossa atividade final. Eu quero mostrar para você, de uma maneira bem dinâmica. Eu quero que você possa, em um parágrafo, eu quero te dar esse tempo. Se você não está preparado aí, dá um pause. Deixa o teu celular no modo avião, para não chegar nada para te atrapalhar. Mas de preferência, pegue uma caneta, um papel. E eu quero te dar agora 5 minutos para que você possa preparar um relatório sobre a maneira como você vê que as pessoas enfrentam ao longo da vida. Então escreve aí, faz um parágrafo, 5 linhas, do que você acha, como as pessoas, de uma maneira geral, enfrentam a vida. E um outro parágrafo, eu quero que você possa mostrar como você vai fazer a partir de agora. Mostre, pode ser como você acha que as pessoas faziam ou como você mesmo fazia antes de conhecer essas ferramentas. E depois você faz um parágrafo dizendo como você vai fazer a partir de agora. Tá ok? Faça essa atividade aí em 5 minutos para aguardar com você.
E aí? Espero que você tenha, através dessa mini redação, você tenha tido essa experiência com Deus e ter feito essa mini redação com o coração em Deus. Para que você possa, através da comparação de como era, como você acha que as pessoas faziam e como você vai fazer a partir de agora, que Deus possa te abençoar poderosamente. E o desafio dessa semana, complete as questões do capítulo 5 do livro e, não esqueça, leia o capítulo 6. Nunca deixe de ler o capítulo que você vai estar na outra aula. Já chegue na aula com ela lida. Deus abençoe a sua vida.